Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez do UFC Casabranca e mais especificamente da luta principal que é entre Ilia Topuria e Justin Gaethje. Eu acabei de assistir uma entrevista dos dois, tá? Os dois estavam juntos ali nessa entrevista, então acabou tendo aquela troca de palavras, troca de gentilezas e essa entrevista foi postada aqui no YouTube, né? Na verdade acho que foi uma live no canal The Pat McAfee Show. Tá, então eu não vou colocar aqui ela rodando e eu traduzindo, porque eu não sei se esse canal vai implicar com direito autoral, provavelmente. Então eu vou evitar. Então eu assisti ela inteira e vou comentar alguns pontos aqui que eu peguei ali, enfim, vou dar a minha opinião. Primeira coisa, tá? Eu não conhecia muito o canal e eu gostei ali da abordagem. Na verdade é um programa bem longo que fala de vários esportes, fala de um monte de coisa. E teve ali no meio essa parte do Gaethje e do Topuria. Então eu gostei, né? Achei uma abordagem ali divertida, diferente, enfim. Achei legal. E o que acontece? Os dois entraram ali e foi bem legal a entrevista por conta do tom dos dois. Porque de um lado a gente tem um Topuria que o momento inteiro da entrevista, né, durante toda a entrevista, ele foi muito confiante, como ele sempre é. Então ele fala algumas vezes que vai nocautear logo no primeiro round, né? Porque o Gaethje fala, quando chegar no segundo ou no terceiro round, você vai se arrepender de estar ali, tal. Fala, não, mas não vai ter, vai ser o primeiro round. Em outro momento, inclusive, ele fala que não vai tentar nenhuma queda contra o Gaethje, que o Gaethje pode ficar tranquilo, que da parte dele não vai ter tentativa de queda. E aí o Gaethje acaba falando, mas pode ser que do meu lado tenha, afinal de contas a gente tá lutando MMA. Então assim, ficou legal porque de um lado tem o cara confiante, que é o Topuria, né, até brincando com a situação de ser chamado de rei e tal, então fica todo com aquela pompa dele que a gente já conhece. E o Gaethje, por outro lado, que é um cara que tem mais lutas, um cara mais macaco velho, né, ele meio que responde ali com deboche, né, então ele mesmo chama o Topuria de rei, né, e aí o Topuria agradece, ele fala, porque você é só um narcisista, por isso que você gosta disso e tal. Então ele meio que vai debochando, ele vai brincando com a situação. Afinal de contas, né, o Gaethje é um azarão de 5-1, mais ou menos. Então o Gaethje falou que tá acostumado, né, que no UFC, segundo ele ali, a maior parte das lutas dele ele era azarão, inclusive na última contra o Pat Pimblett, né, e que ele acabou vencendo. Inclusive ele cita isso, né, pro Topuria, porque ele fala, você falou que eu ia perder do Pat Pimblett, né, e eu te provei errado, né. Ele falou, então é só mais uma vez que eu vou te provar errado. Então ele meio que usou esses mesmos argumentos. Então foi engraçado, porque os dois estavam se provocando, mas ao mesmo tempo você vê que eles se respeitam, porque em momentos ali, por exemplo, o Gaethje reconhece, né, as 3 performances que o Topuria teve recentes, que foram muito boas e tal, e ao mesmo tempo o próprio Topuria dá uma reconhecida, um pouco menos que o Gaethje, né, mas também reconhece um pouco. Então você vê que eles falam até no começo, já por conta da pergunta, né, se é pessoal ou não a luta, né, e o Gaethje meio que dá aquela desconversada, ele fala, não, é que nessa semana da luta tá tudo muito sensível, mas é que ele não precisa que seja pessoal para ele entrar ali e tentar machucar o adversário, ele falou, porque é o trabalho dele. Então eles acabam falando bastante também, já que eles são perguntados, sobre o evento ser ao ar livre, né, então o próprio Gaethje fala que para ele tanto faz, que ele fez a preparação para isso, né? Fez bastante sauna ali, que se tiver inseto ou não, que o foco dele é o adversário dele, né? Que aí quando ele chama de rei, né? O Topuria, que o Topuria dá risada e fala, gostei que você me chamou de rei e tal, né? E o Topuria, basicamente, ele responde as perguntas, tanto quanto pergunta de estratégia, ou enfim, quase todas as perguntas, ele não entra em detalhe, tá? Do que analisou do jogo, de como ele faz. O Gaethje não, o Gaethje responde um pouco mais isso. Ele fala, não, porque o meu técnico que pega as imagens, que analisa, eu só vou lá e faço. Então, o Gaethje ele responde um pouco mais a pergunta e o Topuria, ele é meio superficial de propósito, né? Ele só fala, não, a minha estratégia é entrar lá e arrancar a cabeça dele. E aí o Gaethje, pra brincar, ele fala, nossa, que assustador, né? Então ele fica brincando ali com esse tom mais de superioridade, de confiança, né, do Topuria. O que eu acho que é uma boa sacada, porque se o Gaethje fosse levar a sério ali, né, e se irritar e tal, aí ele pega pilha, aí é pior, né? Aí que o Topuria aproveita. Então, meio que a forma do Gaethje lidar, eu acho que foi muito inteligente, né? Porque ele leva na brincadeira. Afinal de contas, ele já é um azarão 5-1. Então, assim, a galera não tá com muita expectativa. A expectativa da galera é que o Gaethje vai perder fácil. Então, o Gaethje meio que acaba lutando sem pressão. E, na verdade, a pressão fica no Topuria, porque o Topuria que tá falando que vai nocautear no primeiro round. Porque o próprio Gaethje falou, não, eu não tenho uma previsão. Né? Ele falou, eu já tô há muito tempo nesse esporte. Eu sei que não dá pra eu chegar aqui e falar, eu vou nocautear no segundo round, no terceiro round, com tantos minutos e tantos segundos. Então, o Topuria fica mais brincando com esse tipo de coisa, que é o que o McGregor fazia, né? De dar uma previsão de como a luta vai acabar. O Topuria já disse, inclusive, que tem gravado um treinamento dele, que é a forma como ele vai nocautear o Gaethje, que depois da luta ele vai mostrar. Então, assim, ele usa isso porque isso realmente, essa confiança excessiva até, talvez, faz com que as pessoas criem uma admiração, porque dá uma puta aura pro cara, né? E uma coisa interessante também que eu vi do Gaethje, que ele falou, é que, assim,
quando o Topuria fica se exaltando de como ele vai fazer, porque ele vai nocautear, não pisca porque vai acabar rápido, o Gate fala assim, mas o que você vai trazer de diferente pra mim, né? Falou, porque na minha carreira eu já tomei knockdown, já fui nocauteado, já enfrentei gente de tudo que é jeito, e então qual é a novidade, né? E o Topuria olha assim, dá uma risadinha e fica meio sem resposta, né? Porque realmente o Topuria, ele tem uma carreira muito mais curta e tal, né? Como o próprio Gate brinca, né? O Topuria é um cara que tá exalando confiança, segundo ele, é um cara que tá cheirando o próprio peido ali, enfim, né? Tirando sarro, porque é aquele cara mais novo, mais que parece deslumbrado, né? Porque tá com excelentes resultados, mas que ainda não teve, vamos chamar de um choque de realidade, vamos dizer assim, né? Enquanto o Gate é um cara mais vivido, né? É um cara que tem muita luta, pô, já ganhou, já perdeu, já tomou golpe de tudo que é jeito, enfim, é um cara que passou por muita coisa. Então, meio que cria esse clima na entrevista, né? De ter as provocações, mas como eu falei, o Gate sendo um cara mais, tipo assim, você vê que ele não tá ligando muito. O Topuria tá tentando, né? Se mostrar superior, ser chamado de rei, falar que vai nocautear, enfim, tentar meio que se colocar muito acima do Justin Gate, enquanto o Gate olha, deixa ele falar ou responde só com uma provocaçãozinha, um deboche, enfim, leva mais na mãe. Então, no final das contas, eu gostei, tá? Pra mim, aí a minha sensação vendo toda essa entrevista, parece que os dois se respeitam, tá? E eles estão tentando promover. Então, assim, não acho que existe um conflito ali e tal. Tanto que a gente vai ver depois da luta mais ou menos o que vai acontecer. E o Topuria, na verdade, já mostrou isso, né? Ele fala muito de vários caras, só que ele sempre se mostra bastante respeitoso, assim como o próprio Gate também. Então, eles estão tentando, já que é a luta principal, inclusive, do evento, né? Dar aquela vendida, né? Então fica naquele clima, né, de é porque falou da esposa, porque não falou e tal, enfim, tá tentando movimentar, tá tentando vender, mas cara, sinceramente, eu acho que eles nem precisam se esforçar muito, né, nessa entrevista, ou mesmo ali nas entrevistas que vão ter agora, né, do próprio UFC ali, enfim, a coletiva. Os dois vendem muito já. Todo mundo quer ver a luta deles, né? O Gate, como eu falei, tem bônus em quase toda a luta, tem luta que tem mais de um bônus, é um cara que tem lutas do ano. Então, assim, o Gate, ele ainda assim, ele é engraçado, tem um jeito meio debochado, então ele ainda tem carisma, na minha opinião, mas nem precisa. O cara, tanto que entrega de luta, ele podia ser, sei lá, o Kron Gracie dando entrevista, que ia ter gente querendo ver a luta dele, porque o cara entrega, né? E o Topuria também, as lutas que ele faz, a forma como ele tá nocauteando todo mundo, os caras absurdos, os caras ex-campeões, cara que nunca foi nocauteado e tal, ele também nem precisava ser muito um cara que tem carisma ou que fala bem, mas ele fala bem, ele tem um carisma ali, ele tem essa personalidade confiante que lembra, né, traços de McGregor, né, de dar previsão, de se chamar de rei, né, de ser mais nariz empinado ali e tal, de querer farmar aura em tudo que é possível. Então, ainda assim, eu acho que eles estão fazendo bem, né? E vamos ver, durante a semana vão ter as entrevistas ali individuais, vai ter coletiva. Então, assim, de novo, eu acho que os dois são tão bons que nem precisava muito esforço para vender a luta deles. Mas, na minha opinião, pelo menos por essa entrevista, eu acho que eles estão vendendo sim muito bem. Então é isso. Gostei da dinâmica da entrevista, gostei da participação dos dois, realmente bastante interessante, tá? Então eu fiz um resumão dando as minhas opiniões para evitar trazer e ficar traduzindo, para não ter problemas aí com direito autoral. Beleza? Então é isso. Se você assistiu ou se você não assistiu também, não tem problema, comenta aqui o que você acha, né? Você concorda que a luta já vende de qualquer jeito ou não? Você acha que realmente o Gate faz sentido ser azarão 5-1? E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!